Dia 156, Deuteronômios, capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você vai atravessar o Rio Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você, que vivem em grandes cidades, protegidas por altos muros que vão até o céu. O povo é grande e o alto são filhos de Enaquins. Você já ouviu falar da fama deles e já conhece a expressão. Quem é capaz de resistir aos filhos de Enaque? Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, que vai à frente de Israel, é como fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de você. E você o expulsará e os destruirá conforme a promessa do Senhor. Então, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não fique pensando: o Senhor me trouxe até aqui para tomar posse da terra por causa de minha justiça. Não é por causa disso, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las diante de você. Não é por causa da justiça ou honestidade do seu coração que você vai entrar e possuir a terra, mas por causa da impiedade destas nações que o Senhor, seu Deus, as expulsa diante de você, e para confirmar a promessa que o Senhor, o seu Deus, fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Digo e repito, saiba que o Senhor, o seu Deus, não está dando esta boa terra a você por causa da sua justiça, pois não é você, você é um povo rebelde. Israelitas, lembrem-se disso e nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito, até chegarem a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Vocês lembram o que fizeram para que ele ficasse furioso em Herobe, a ponto de exterminá-los? Na ocasião, eu estava no alto do monte, recebendo as tábuas de pedras, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei 40 dias e 40 noites no monte, e durante este tempo não comi nem bebi. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo próprio dedo de Deus, e nelas estavam escritos os mandamentos que o Senhor proclamou a vocês no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. No fim dos 40 dias e das 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedras, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse: desça depressa, porque o povo que você tirou do Egito caiu em corrupção. Eles se desviaram depressa do caminho que eu lhe havia ordenado e fizeram um ídolo de metal fundido para si. E o Senhor ainda me disse: observei este povo e vi que é um povo rebelde e teimoso. Deixe-me destruir este povo, vou apagar o nome dele debaixo dos céus, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então desci depressa do monte, que ardia em fogo, levava nas mãos as tábuas da aliança. Logo que cheguei embaixo, pude ver que vocês haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, fazendo para vocês um bezerro fundido, como vocês saíram depressa do caminho que o Senhor havia ordenado a vocês. Vendo aquilo, atirei as 2 tábuas no chão e elas se quebraram diante dos seus olhos. Depois, prostrei-me diante do Senhor, mais 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, porque estava abatido com o pecado que vocês haviam cometido,
fazendo o que é intolerável aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Quanto temor senti por amor a vocês! Tive medo da ira do furor do Senhor, pois o Senhor estava irado e disposto a destruir vocês. Porém, ainda desta vez o Senhor atendeu a minha oração. Arão corria perigo porque o Senhor ficou muito irado com ele, mas orei por Arão também e fui atendido. Então, peguei o objeto do pecado de vocês, o bezerro que tinham feito, queimei no fogo e moí, de modo que virou pó, e o lancei o pó nas águas do ribeiro que descia do monte. Além disso, vocês provocaram a ira do Senhor em 3 outras ocasiões, em Taberá, em Massá e em Quibrote-Atava, e em Cádiz Barneia, quando o Senhor mandou que avançassem e conquistassem a terra que ele tinha dado a vocês, vocês foram rebeldes contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não acreditaram nele, nem obedeceram a palavra dele. Sim, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que os conheço. Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor havia dito que os destruiria. Orei ao Senhor, ó Senhor meu Deus, não destrua o seu povo, ele é a sua herança. O Senhor o salvou da terra do Egito com grande poder e gloriosa demonstração de força. Lembre-se dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leve em conta a rebeldia deste povo, nem a sua maldade e o seu pecado, para que os habitantes da terra de onde nos tirou não digam: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra como lhe havia prometido. Ele os odiava, por isso os levou para o deserto para matá-los. Mas este é o seu povo e sua herança, que o Senhor mesmo tirou do Egito com sua grande força e com o seu poderoso braço. Salmos 92. Como é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Como é bom anunciar aos outros cedo de manhã a respeito do seu amor cuidadoso e constante, e à noite falar da sua fidelidade. Como é bom cantar ao Senhor ao som de instrumentos de 10 cordas, da lira e da harpa. O Senhor me alegra com seus feitos, meu coração canta de alegria por causa das suas obras. Como são maravilhosas as suas obras, Senhor! Como são sábios e profundos os seus pensamentos! O homem que não aceita o domínio de Deus não percebe esta verdade. Os perversos crescem e se espalham como erva no campo. Os pecadores encontram sucesso na vida, mas o fim deles já está traçado. Eles serão destruídos para sempre. Pois o Senhor é exaltado para sempre. Todos os seus inimigos, Senhor, serão destruídos. Eles acabarão. Os que se dedicam a fazer o mal serão eliminados da terra. Mas, quanto a mim, o Senhor me dá a força de um boi selvagem, derrama bênçãos sempre novas sobre mim. Os meus olhos hão de contemplar a queda dos inimigos que vigiam os meus passos para me fazer mal. Meus ouvidos ouvirão sobre o seu triste fim. Mas as pessoas que amam ao Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira, serão fortes como os cedros do Líbano. Elas são como árvores plantadas nos jardins da casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice crescerão e darão frutos, serão fortes e cheias de vida. Serão uma prova viva de que o Senhor é fiel.
Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmos 93. O Senhor é rei, ele está vestido com roupas reais, vestidos com um manto de poder e força. O Senhor sustenta o mundo e nele não se abalará. O trono do Senhor é eterno e seguro desde a antiguidade. O Senhor existe desde a eternidade. Ó Senhor, as águas sobem, as ondas crescem, o barulho das águas aumenta. Mas o Senhor lá no céu é mais forte e poderoso do que o barulho das cachoeiras, do que as grandes ondas do mar. As suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso, Senhor, o seu povo deve viver em santidade e pureza para todo o sempre. Isaías 37. Quando o rei Ezequias ouviu o que havia acontecido, rascou suas roupas, cobriu-se do pano de saco em sinal de tristeza e sofrimento e foi ao templo do Senhor. Também mandou Eliaquim, o primeiro-ministro, Sebna, o seu secretário, e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a Isaías, o profeta, filho de Amós, com esta mensagem. Assim diz Ezequias: estamos vivendo um período de muito sofrimento e castigo e de vergonha. É como a hora em que a mulher sofre terrivelmente para dar à luz, mas não tem forças para fazer a criança nascer. Mas quem sabe o Senhor, o seu Deus, tenha ouvido as terríveis ofensas que o comandante do rei da Síria falou, zombando do Deus vivo, e que o Senhor, seu Deus, o repreenda pelas ofensas que ouviu. Por favor, Isaías, ore pelos remanescentes que sobreviverem em Jerusalém. Os mensageiros do rei Ezequias foram levar a mensagem ao profeta Isaías. O profeta disse a eles: levem ao rei Ezequias esta mensagem do Senhor. Não tenha medo desse recado do rei da Síria, nem das ofensas que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Eu vou dar a ele um espírito de medo. Ele vai receber notícias ruins da Síria e voltará às pressas para sua terra. Lá mesmo eu farei com que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o comandante voltou e encontrou o rei das Sírias cercando com seu exército a cidade de Líbina. Ele já tinha ouvido o que o rei havia deixado a cidade de Laquis. Enquanto lutava contra Líbina, Senaqueribe foi avisado de que Tiraca, o rei da Etiópia, vinha do sul para lutar contra os assírios. Quando soube disso, enviou mensageiros ao rei Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, o rei de Judá, não seja tolo a ponto de acreditar que Deus, no qual você confia, o engane quando diz: Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os outros reis da Síria fizeram por onde passaram. Eles destruíram completamente seus inimigos. Por acaso você pensa que poderá escapar? Por acaso os deuses da cidade de Gozã, Arã e Rezefe puderam salvá-las? E o que você me diz do povo de Éden, que morava em Telassar? Os reis da Síria destruíram essas cidades completamente. Lembre também de que aconteceu ao rei de Ramate, ao rei de Arpade e aos reis das cidades de Serfavaim, de Rená e de Ivã.
Assim que Ezequias acabou de ler a carta dos mensageiros, subiu até o templo do Senhor e a colocou aberta diante do Senhor e orou, dizendo: Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel, cujo trono fica entre os querubins, o Senhor somente é o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor criou o céu e a terra. Ouça, ó Senhor, a minha oração. Olhe para nós, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouça todas as palavras que Senaqueribe escreveu, as ofensas que ele enviou ao Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria transformaram todas aquelas nações e terras em um deserto, e queimaram os deuses daqueles povos. Mas isso aconteceu porque eles eram apenas ídolos, pedaços de madeira e de pedra, desenhados e moldados por mãos humanas. Foi por isso que os assírios os destruíram. Agora, Senhor, nosso Deus, salve-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que somente o Senhor é Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou este recado ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração sobre Senaqueribe, o rei da Síria. Isto é o que o Senhor diz contra ele. A virgem, a filha de Sião, despreza, zomba e balança a cabeça, fazendo pouco caso de você. Você sabe a quem ofendeu e contra quem blasfemou? Sabe contra quem você levantou a voz cheia de orgulho e atrevimento? Contra o Santo de Israel. Você mandou mensageiros para insultar o Senhor. Você se gaba dizendo: com a multidão dos meus carros subiram os mais elevados cumes, os lugares mais inacessíveis do Líbano, derrubei os cedros mais altos, os cipres mais belos do Líbano, conquistei as montanhas mais altas e os pomares mais férteis. Você se gaba dos poços que cavou nas terras conquistadas e fica cheio de si, porque secou com a planta dos pés todos os rios do Egito. Será que você não sabe que eu há muito tempo já havia planejado tudo isso? Você destruiu todas essas fortalezas e as transformou em montões de pedras, porque eu quis e fiz tudo isso acontecer. Foi por causa dos meus planos que os povos dessa terra não tiveram forças para resistir aos seus ataques, e eu os tornei fracos e medrosos. Eles estavam tão indefesos como pastagens, como pequenas plantinhas, como o capim do terraço. Eles eram tão fracos como plantinhas que nascem nos terraços das casas, que o sol queima no instante. Saiba, porém, que eu conheço muito bem quando sai e quando retorna, e conheço o seu furor contra mim. É por causa desse furor contra mim e porque a sua arrogância chegou até os meus ouvidos que eu vou prender um gancho no seu nariz e colocar um freio em sua boca e levá-lo de volta para a sua terra pelo mesmo caminho por onde você veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Esta vai ser a prova de que fui eu quem livrou Jerusalém, o rei da Síria. Ainda este ano ele partirá de Judá. Vocês terão de comer o que nasceu por si mesmo. No ano que vem haverá o suficiente para uma pequena colheita. Mas no terceiro ano, semeie e colham plantas, vinhas e comam seus frutos. Os remanescentes de Judá vão se firmar em sua terra como uma árvore de raízes bem profundas, crescerão e darão muitos frutos.
De Jerusalém sairão alguns sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor Todo-Poderoso fará isso acontecer. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: os seus exércitos não entrarão nesta cidade, e os seus soldados não atirarão uma única flecha. Não marcharão em torno dela carregando seus escudos, nem construirão rampas de guerra para atacar os muros. Ele voltará para sua terra pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu mesmo defenderei esta cidade pela minha honra e por amor ao meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu em direção ao acampamento do exército assírio e matou 185.000 soldados. Quando o resto do exército se levantou na manhã seguinte, havia cadáveres por todos os lados. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, saiu de Judá e voltou para sua própria terra na cidade de Nínive, capital de Assírias, e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de Niroski seus deuses, dois de seus filhos, Andrameleque e Sarazé, o assassinaram com suas espadas e fugiram para a terra de Arade. Outro filho de Senarique, chamado Esar-Hadon, foi o seu sucessor.